A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe tua vida nesse dia, Deus abençoe tua casa, abençoe tua família. E desde já eu já quero te profetizar para você que Deus abençoe sua semana. Você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você aqui. Peço que você fique até o final do vídeo, que no final a gente vai estar orando e Deus vai abençoar a tua vida e a minha vida aqui também, amém? Aqui no livro de Mateus, no capítulo 14, verso 22, eu vou ler até o 26 aqui, diz assim, ó. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos, entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Jesus estava com os discípulos ali, pregando o evangelho para aquela multidão que estava ali, e logo que terminou de pregar, ele falou para os discípulos, entra vocês tudo dentro do barco e passa para outra banda, tá entendendo? Que eu vou despedir o povo aqui, porque Jesus é educado, sabe, irmão? Jesus nunca vai parar de falar as coisas para você, de pregar para você e não vai te dar atenção. Ele despediu o povo todinho para poder depois ir orar e depois ir se encontrar com os discípulos. Mas tudo isso Jesus tinha um propósito. A palavra de Deus dizia aqui, né, que ele mandou os discípulos ir adiante, porque ele queria provar a fé dos discípulos. Já era propósito dele também para provar a fé daquele discípulo dele ali. E no versículo 23 diz assim, ó, e despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Glória a Deus, está entendendo? Jesus mandou os discípulos ir embora, despediu a multidão e subiu ao monte para orar à parte, particular, sem ninguém perto dele. Essa é as horas que a gente tem aquela intimidade com Deus e Deus com a gente, tá entendendo, irmão? Que a gente ora sozinho ali, caladinho ali com Deus, falando com o Pai. E ali Deus passa todas as coordenadas para a nossa vida, Deus passa a vontade dele que ele quer fazer, ensina a gente como tem que fazer para a gente permanecer firme nos caminhos dele. E os discípulos também cumpriram a ordem de Jesus, entraram no barco e foram para o outro lado. E Jesus já no monte ali orando a Deus, já era de tarde já, tá entendendo? No versículo 24 diz assim, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, glória a Deus, tá entendendo? O barco já estava lá no meio do mar, soprado pelas ondas, impactado pelas ondas, o vento soprando, tá entendendo? E os discípulos ali dentro do barco. Jesus estava lá no monte, conversando com o Pai. Eu creio que Jesus estava falando com o Pai ali, Pai, vamos balançar as águas desse mar, vamos açoitar esse barco aí para ver como é que está a fé desses homens, para ver se eles estão firmes mesmo, se eles confiam na gente, se ele tem fé na gente, tá entendendo? Então vamos assoprar o mar, porque Deus tem o controle do mar, do vento, da água, do fogo, tá entendendo? Deus tem o controle de tudo, mano. O homem não tem controle dessas coisas, mas Deus tem o controle da natureza, controle do furacão, da tempestade, Deus tem o controle de tudo. Nada vai além de que é aquilo que é para ser. Por isso que dá um furacão e depois ele se acalma. Se Deus quisesse, ele ficava o dia todinho fazendo estrago por todo canto. Mas Deus não faz isso. Deus só faz as coisas para mostrar para o homem, para o cientista, que ele é Deus. Que ninguém controla a vontade dele, ninguém controla a majestade dele. Não tem homem nem ninguém nessa vida aqui, nesse planeta, que controle a vontade de Deus, que controle Deus para que venha limitar ele, tá entendendo? Ele limita os homens, mas ele não é limitado por ninguém. No verso 25 diz assim, ó, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Na quarta vigília da noite, eu creio que seja umas meia-noite, Jesus estava indo de encontro aos discípulos, caminhando sobre as águas. Ninguém caminha sobre as águas, ninguém tem o poder de caminhar sobre as águas porque afunda. Só se for em cima de uma prancha, em cima de um barco. Mas andar com os pés limpos em cima da água, só Jesus fez isso. E quando ele se aproximou dos discípulos, os discípulos disseram isso. Ó. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo, glória a Deus. Você vê ali que Pedro, João, André, Tiago, aqueles discípulos que estavam com eles ali no barco, tá entendendo? Quando viu Jesus andando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma.
Os homens acostumados a pescar no mar, os homens acostumados a pescar, entrar dentro do mar e trazer peixe para casa, tudo, tá entendendo? Com medo de fantasma. O homem não pode ter medo de fantasma, que fantasma não existe, irmão. Quem existe é o inimigo, que fica assombrando as pessoas nas trevas, nas escuridão. Fica aquele vulto preto passando na frente da pessoa, correndo, e a pessoa pensa que é fantasma. Não é fantasma, é o inimigo, assustando as pessoas. Aquelas pessoas que não têm Deus na vida dele, que não conhecem as coisas espirituais, mas quem conhece as coisas de Deus, quem conhece a Bíblia, a palavra de Deus e conhece o Espírito Santo de Deus, não tem medo dessas coisas. Pode se assustar com alguma coisa, passa aquela coisa fria por junto da pessoa ali, a pessoa se arrepia, tem aquele arrepio, mas não fica com medo não, porque a gente sabe que é ele que está por ali por perto. Porque o inimigo é gelado, irmão. A morte é gelada, tá entendendo? Mas Jesus é fogo e é fogo consumidor para queimar todas essas coisas, essas presenças ruins. Você está num canto aí, vem, está naquela sensação que tem uma coisa ruim ali por perto, algo vai acontecer por ali, tá entendendo? Você tem aquela sensação estranha e nessa hora você clama a Deus, diz, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, cobre-nos com a tua misericórdia, com teu sangue, para que essa coisa não venha atingir a tua igreja, não venha atingir teu povo. Porque a gente tem que pedir sempre a Deus para Deus nos guardar e nos livrar dessas coisas. Irmão. No verso 26 diz assim, ó, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tendes bom ânimo, sou eu, não tema, tá entendendo, irmão? Jesus logo acalmou o coração deles. Tende bom ânimo, tá entendendo? Não tema, porque sou eu que estou andando aqui sobre as águas. Ele disse, poxa, mestre, sempre tem aquelas pessoas que duvidam, né? Mas se eu andando sobre as águas, porque Jesus queria colocar no coração dele que ele era o Filho de Deus, que ele tinha o controle sobre as águas, controle sobre o vento, controle sobre todas as coisas. E ele queria que os discípulos tivessem certeza que ele era o Filho de Deus e que ele estava acima de todas as coisas daqui dessa terra, até das águas. 28 diz assim, ó, e respondeu-lhes Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas, tá entendendo? Pedro, ainda duvidando, você vê que ele não falou logo a palavra-chave. Senhor, o Senhor está aí, então deixa eu ir para aí caminhar contigo também sobre as águas. Ele falou, se és tu, Senhor, manda que eu vá até aí caminhar contigo sobre as águas, tá entendendo? Ele botou dúvida ainda que era Jesus que estava vindo ali, depois que Jesus disse, tem de bom ânimo, sou eu que estou aqui. E eles ainda quiseram, tá entendendo? Confundir a fé de Jesus, colocando dúvida. Mas o homem é assim, irmão. O homem é falho, o homem é fraco, cheio de defeito, mas é assim que Deus te amou, foi assim que Deus te salvou, e é assim que Ele quer você na presença dEle, fiel a Ele, andando nos caminhos dEle, fazendo a vontade dEle, glorificando o nome dEle na tua vida. Ele te ama assim, do jeito que você é. No verso 29, para terminar, e ele disse, vem, e Pedro desceu do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas, sentindo vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, se segurou e disse-lhe, homens de pouca fé, por que duvidaste? Está entendendo? Jesus pegou e falou para Pedro ali, por que tu duvida? Porque ele botou dúvida desde o começo. Antes dele sair do barco, ele já botou dúvida. Se és tu, Senhor, deixa que eu vá. Ele podia dizer, Senhor, se é tu que o Senhor está vindo aí para encontrar com a gente, então deixa eu me encontrar com o Senhor. Mas ele não, ele botou dúvida logo no começo. Se és tu, Senhor, que vem aí, deixa eu ir também andar contigo sobre as águas. Jesus disse, vem, Pedro. Ele foi. Mas quando chegou no meio do caminho, ele começou a se assustar com o vento, com o barulho do vento. Então, quando você estiver esperando a bênção de Deus, as coisas de Deus na tua vida, cuidado que o inimigo gosta de fazer barulho ao seu redor, fazer barulho para querer tirar você da concentração, querer tirar você da direção de Deus. Então, você tem que tomar cuidado. Ele te amedronta, ele não pode com você no espírito que você está orando, está buscando, está jejuando, está vigiando. Então, ele vai querer te atingir na carne, vai querer colocar medo em você, que ele sabe que o ser humano tem medo. Ele sabe que o homem tem medo, que o homem é falho, que o homem é fraco.
Mas Jesus é forte na tua vida e na minha vida para nos dar vitória na hora da dificuldade, na hora da tristeza, na hora da angústia e do medo. Jesus está conosco, como ele fala lá no Salmo. Ainda se andarem pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Então Jesus está aqui nessa manhã te confortando com a palavra dele. Jesus está falando para você: tenha calma, meu filho e minha filha, tem de bom ânimo, que sou eu que estou falando contigo. Sou eu que estou indo de encontro a você aí nessa situação que você está vivendo. Saia para procurar seu emprego, que eu vou com você e você vai conseguir uma porta de emprego. Saia para a sua empresa, que hoje você vai trabalhar bem e vai prosperar na sua empresa, no seu comércio, no seu negócio que você for fazer. Confia em mim, entrega teus caminhos na mão do Senhor, confia nele que o mais ele fará, amém, irmão? Então, que Deus te abençoe nessa manhã, Deus abençoe o teu dia. Eu quero terminar esse vídeo orando pela tua vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, Pai. Toma a vida dessa mulher, meu Deus, que parou para escutar essa palavra, meu Deus. Dá graça, Pai, no coração dele, meu Deus. Tira a dúvida, tira o medo, Pai, tira a fraqueza. Porque o teu Espírito Santo, Pai, ele afasta de nós todas essas coisas, Pai. E nos faz ser uma pessoa firme na tua presença, nos teus caminhos. Abençoa ele, Pai. Dá a vitória, eu te peço, a essa família, esse homem. Abençoa a empresa dele, o comércio dele, o trabalho dele, o negócio dele, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Socorre essa vida. Cura os que estão enfermos. Liberta os que estão cativos, Pai. E bate o martelo da vitória desse homem hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Fica na paz do Senhor Jesus. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. E já te profetizo uma semana abençoada. Amém?